Sim, meus amigos, muito bem, olá, olá para vocês. E sim, isto não é uma miragem, vocês não estão malucos, vocês não estão loucos, vocês não estão bêbados e nem tomou aquele chazinho alucinógeno de cogumelo maluco. Sim, meus amigos, a FATV está de volta, acredite se quiser. Quem duvidou, quem não acreditou que voltaríamos, cá estamos nós insistindo de novo e falando nesse maravilhoso mundo do futebol alternativo, falando de Série C, Série D, Copas estaduais, divisões de acesso, o verdadeiro futebol brasileiro na telinha do seu computador, meus amigos. O futebol do interior do país, o futebol do norte, do nordeste, o futebol dos confins desse Brasilzão de meu Deus, a partir de agora, na telinha do seu computador, a partir de agora, no seu celular também, no seu tablet, onde você quiser. Você pode assistir a FATV em todos os formatos, certo, meus amigos? Primeiro, falar que estamos de volta aí, né, cara? Alguns recados importantes, de volta no novo formato, depois de um longo e tenebroso inverno, alguns problemas pessoais, voltamos no formato de vídeos mais curtos, vamos continuar fazendo os vídeos mais curtos, não vamos parar com isso não, mas a essência da FATV é essa, esse bate-papo, essa conversa, comentar as notícias da semana, né? E aí vamos conversar aí num novo formato, uma nova adoração, certo? Com assuntos diferentes também, vamos ter entrevistas, vamos se adaptando aí aos novos formatos e aos novos modelos de negócio que vão pintando, certo? Um programa mais curto, certo? Mas com o mesmo conteúdo e a mesma cara de pau que vocês conhecem desses 20 anos de FATV que a gente está fazendo aí, certo? Queria agradecer aos amigos que tanto ajudaram aí nesse momento difícil que eu estou passando, momento complicado, mas aos poucos a casa vai se arrumando, problemas de saúde, problemas financeiros e problemas de ordem mental também, certo? Mas a gente vai se recuperando aí e vai se você soubesse os bastidores desse programa, a gente vai trocando ideia aí, e aí tem que explicar que agora o programa é um programa gravado, certo? Em novos formatos, então não estou aqui ao vivo. Se você está assistindo esse programa 8 horas da noite de segunda-feira, no horário habitual da FATV, não estou ao vivo. Não adianta mandar pizza para o estúdio, não adianta mandar dinheiro para minha conta, não adianta mandar recadinhos do coração. Pode até mandar recadinho durante a semana aí, né? Manda um alô se você gostou desse novo formato, se você está gostando do novo modelo da FATV, mas não estamos mais ao vivo, não temos o chat ao vivo, não vou poder ler as mensagens dos amigos, pelo menos por enquanto não vou poder ler as mensagens dos amigos como era na nossa antiga casa, certo? Mas estamos aí firmes e fortes tentando recuperar aí a sanidade e esse processo de gravar FATV e de falar de futebol alternativo, do verdadeiro futebol brasileiro, de insistir nesse erro, porque eu ainda acredito no futebol brasileiro, a gente faz parte desse projeto de se recuperar, certo? Bom, vamos ao primeiro assunto do programa de hoje, sem enrolação, que agora eu não posso enrolar muito, já que o programa é mais curto. Vamos falar de futebol paulista, certo? Futebol paulista, para abrir o futebol aqui da casa, né? Futebol do meu estado, futebol paulista que tem muitas definições aí. Esse final de semana foi um final de semana muito importante para as divisões de acesso do futebol paulista, Série A2, Série A3 e Série A4. Vamos começar falando de Série A2, que Série A2 temos os novos participantes da Série A1 do Campeonato Paulista, certo? São definidos aí os acessos da Série A2 do Campeonato Paulista, para quem não sabe, o equivalente à segunda divisão estadual, e os acessos estão definidos, né? Temos novos participantes no Campeonato Paulista, teremos um caçula do Campeonato Paulista ano que vem, um estreante no Campeonato Paulista, e os dois, podemos já chamar de dois campeões, né? Os dois clubes que conquistaram o acesso à final vai acontecer ainda, mas os dois campeões da Série A2 2025, o glorioso Fantasma, o Primavera de Indaiatuba, e o Leão da Sorocabana, o glorioso Capivariano, os dois campeões, e o que mostra como foi maluca essa Série A2, né? São dois times, até coloquei isso no Twitter, aliás, ao longo do programa aí vai passar nas redes sociais da FATV, a nossa newsletter, siga as redes sociais da FATV, até comentei no Twitter, né? Se em janeiro
lá no começo do campeonato, o campeonato começou ali pelo mês de janeiro, alguém chegasse para mim e falasse, olha, os dois times que vão conquistar o acesso são Primavera e Capivariano, anota aí que eu vim do futuro e são os dois times que vão conquistar o acesso. Eu ia chamar o cara de maluco, eu ia falar que o cara está alucinando, porque eu pessoalmente não acreditava nem um pouco em Primavera e principalmente no Capivariano. O Capivariano é uma grande surpresa, um time sim muito bem administrado. Aliás, esses dois acessos mostram a importância desse novo formato de modelo de clubes que é a SAF. São duas SAFs conquistando o acesso, a SAF do Primavera e a SAF do Capivariano. A SAF do Primavera um pouco mais midiática, vamos dizer assim, né? Tem o Deco entre os seus investidores. Ele faz parte ali do comitê, vamos dizer assim, de administração. A SAF do Capivariano é mais de empresários locais, né? Mas a SAF do Primavera já tem o Deco, ex-jogador do Barcelona, ex-Corinthians, né? Ex-conhecido aí do grande público, ex-seleção portuguesa, que faz parte da equipe dos que cuidam ali da SAF. Tem o Rodrigo Arroz como diretor de futebol, lembra do Rodrigo Arroz, né? Ex-zagueiro do Fluminense, né? Tem o Rafael Marques também, entre seus diretores, e é assistente técnico do time. Então tem alguns nomes conhecidos do grande público aí nessa SAF do Primavera, que é muito bem administrada, aliás, viu? É um acesso que não vem ao acaso, não é sem querer esse acesso do Primavera. O do Capivariano a gente, né, tem um quê de imponderável aí, mas a SAF do Primavera e o acesso do Primavera é um caminho que foi muito bem construído. Um time que paga em dia, que manteve o treinador que já está indo para o terceiro ano de trabalho, o Fernando Marchiori, e que fez boas campanhas no ano passado, foi bem na Copa Paulista, eliminado de uma maneira que até podemos chamar de amarelada, né? O ano passado da Copa Paulista, mas que esse ano concretizou aí o bom trabalho, né? O Marchiori, se sabe que eu tenho muitas restrições ao trabalho do Fernando Marchiori, é um treinador, enfim, tem muitas questões contra ele, mas se você dá tempo para ele trabalhar, ele realmente entrega resultado. Isso é sem dúvida, porque ele contrata ali os jogadores que ele confia, faz a panela dele, né, os jogadores que já trabalharam com ele, os amigos dele, cria aquela base, aquela espinha dorsal, e treinando junto, conhecendo o jeito de trabalhar e junto muito tempo, ganhando entrosamento, o Marchiori tornou o time do Primavera muito competitivo, e a prova está aí, né? Um acesso e sem um quê de desconfiança, um acesso um time muito estável, e o acesso que se confirmou com 2 vitórias contra o Taubaté. A gente vai ver aí as imagens aí do acesso do Primavera. Ganhou lá no Joaquinzão em Taubaté e em Primavera, né, em Indaiatuba, no Ítalo Mário Limonge também, com um jogador a menos, conseguiu também superar o Burrão da Central. Não vou mentir para vocês que a minha preferência pelo acesso era o Taubaté, né? Tenho muito desejo, quero muito ver o Taubaté um dia na primeira divisão, né? É possível. Eu confesso que eu nunca imaginaria na minha vida que eu veria o Primavera de Indaiatuba um dia na primeira divisão. Vou ver o ano que vem. Quem sabe o Taubaté, que eu não vi lá, quando jogou nos anos 70 eu não era nascido, né? Quem sabe aí, quase 50 anos depois, o Taubaté não conquiste esse acesso. O Primavera prova que impossível não é, né? No jogo de ontem, 2-1 lá em Indaiatuba, jogo nervoso, jogo que vocês estão vendo as imagens aí, o Primavera teve jogador expulso, o Taubaté teve o segundo tempo inteiro com um jogador a mais, pressionou, e o goleiro do Primavera foi o grande nome, né? O Vitor Hugo fez defesas muito complicadas, né? O Taubaté foi para cima realmente, o Alberto Félix meteu o time no ataque, terminou o jogo com 5 atacantes, imagina, cara, já que o Primavera, o Taubaté precisava fazer 3 gols, né? Precisava virar o jogo para 4-2
para poder conquistar o acesso. E não foi por falta de chance, não, viu? O segundo tempo foi nervoso, foi complicado para o Primavera, mas o Primavera soube se segurar. Como eu disse, é um time muito estável, tanto defensivamente quanto ofensivamente. Fez um campeonato que eu diria perfeito, né? Um campeonato, bateu o recorde da história do clube de invencibilidade, né? E agora o Campeonato Paulista tem um novo caçula aí, né, cara? É muito legal ver o Primavera, 98 anos de história, pela primeira vez conquistando o acesso para o principal campeonato do estado. É muito legal, né? Indaiatuba é uma cidade fantástica, uma cidade que, na verdade, não apoia muito o seu clube. Espero que para o ano que vem apoie mais, agora com o Primavera na primeira divisão. Mas é uma cidade muito gostosa, cara. Uma cidade que eu, por exemplo, moraria tranquilamente. É uma cidade muito gostosa de passear. Já vi muitos jogos lá em Indaiatuba, Copinha, Campeonato Paulista. E tenho certeza que o Primavera, o ano que vem, fará um campeonato digno na primeira divisão do Campeonato Paulista. O Primavera foi o líder da primeira fase, né? Uma derrota apenas no campeonato, na primeira fase inteira. 7 vitórias, 7 empates e 1 derrota. Né? A única derrota foi na 12ª rodada, se eu não me engano. Né? Foi vou até conferir aqui, foi para o próprio Capivariano, que vai enfrentar na final aí, na 12ª rodada. E, como eu disse, uma campanha irretocável do Primavera. Está de parabéns o glorioso Fantasma, né? O Fantasma de Indaiatuba, equipe simpaticíssima, o Primavera, que eu vou ter muito gosto de ver na primeira divisão, apesar do Fernando Marchiori, né? Temos restrições aí ao trabalho do Marchiori, mas tem que reconhecer que dessa vez ele é o grande treinador dessa Série A2 de 2025. Fez um trabalho brilhante, justamente por ter tido tempo de trabalhar, né? O grande trunfo aí dessa administração do Primavera, claro que o salário pago em dia e a tranquilidade dos jogadores, a falta de pressão também da torcida, mas o grande trunfo do Primavera nesse 2025 foi ter mantido o Marchiori. O Marchiori veio desde 2023 saindo do time, né? Fez já um 2024 muito bom, fez uma bela Copa Paulista e agora a manutenção do Marchiori é concretizada aí com esse acesso. Já o Capivariano que superou na semifinal o Ituano que tinha acabado de cair, o Ituano que vinha com muito mais investimento que o Capivariano, com um time muito mais rodado que o Capivariano, um time com jogadores mais experientes que o Capivariano, mas o Capivariano é aquele famoso time que encaixou, sabe? Temos que parabenizar também a cidade de Capivari. Foi um acesso muito surpreendente, né? Vocês se lembram que no pré-campeonato eu cheguei a postar nas redes sociais, está nas redes sociais da FATV, eu apostei no Capivariano como um dos rebaixados para a Série A3 e o time literalmente calou a minha boca, né? Da minha aposta de rebaixado foi para a final. Peraí que disparou aqui. Deixa eu tirar aqui o vídeo do computador. E o Capivariano, minha aposta era brigar contra o rebaixamento e foi vice-líder da primeira fase, né? Com um trabalho fantástico do Hélio Cizenan, do treinador, e com o Vinícius Popó jogando muita bola, né? Aliás, a dupla Vinícius Popó e Rafanelli, eu acho que 85% desse acesso do Capivariano é nas contas de Vinícius Popó e Ravanelli, que fizeram um baita campeonato, são os dois principais jogadores do campeonato, sem dúvida nenhuma. Se o Primavera é um time mais entrosado, mais coeso, sem uma grande estrela, sem um grande destaque, com vários bons jogadores, o Capivariano é um time que 2 jogadores se destacaram e o acesso está na conta desses 2 caras. Vinícius Popó, ex-Cruzeiro, já tinha se destacado da Copinha, e o Ravanelli, que é aquele camisa 10, que é segundo atacante, joga de meia, mais rodado, e ambos estão fazendo um grande campeonato. Vinícius Popó até fez gol contra o Ituano na semifinal, no jogo de volta lá na Arena Capivari, né? O Capivariano volta
depois de 2000 para a Elite depois de 2015. Confesso que eu não me lembrava, foi uma passagem bem apagada do Capivariano na primeira divisão. Confesso que eu tive que pesquisar para lembrar que o Capivariano tinha jogado já a primeira divisão. Eu cheguei a comentar, pô, acho que vamos ter 2 acessos inéditos. Porque a passagem do Capivariano foi tão apagada na Série A1 que eu não me lembrava. Mas o Capivariano acabou rebaixado ali meio por vítima do regulamento, né? Foi aquele ano, 2016, não sei se eu lembro, foi aquele ano que 6 equipes foram rebaixadas na Série A1 do Brasil, do Paulista, para ter remanejamento, né, de número de participantes, e o Capivariano foi nesse bolo aí de vários e vários rebaixados, e ficou 2 anos na Série A1, 2015 e 2016, mas passagens completamente apagadas, né? Confesso eu que não lembrava da passagem do Capivariano na primeira divisão. Mas são 2 acessos bem legais, viu, cara? Primavera e Capivariano farão uma grande final nos 2 próximos finais de semana aí. A federação ainda tem que definir o mando de campo, né? Porque o Primavera tem a melhor campanha pode escolher se vai jogar em Indaiatuba, se vai decidir em Indaiatuba ou se vai decidir em Capivari. Mas a gente tem 2 finais bem interessantes e 2 times bem interessantes subindo de divisão. Um muito mais organizado financeiramente, organizado internamente, bem administrado, que deve manter e vai manter o Marchiori para a primeira divisão. O outro, que o acesso foi mais surpreendente, foi mais ao acaso, foi aquele famoso time que encaixou e que quando o time encaixa ninguém segura, com o brilho individual de 2 atacantes, Vinícius Popó e Ravanelli, que jogaram muita bola, são os 2 principais destaques aí da Série A2, sem dúvida nenhuma. Parabéns à Primavera, o fantasma da Ituana, e parabéns ao Capivariano, o Leão da Sorocabana, os 2 grandes campeões aí da Série A2 2025, certo? Tomar aquela aguinha que é boa para molhar a garganta, né? E de Série A2 a gente vai para Série A3, terceira divisão estadual, para quem não sabe, né? Série A3 que temos as partidas na fase de ida das semifinais, né? No último sábado, dia 29, o Rio Branco perdeu em casa para o Monte Azul, 1-0. Outra SAF aí que está se destacando no futebol paulista, né? A SAF do pai do Neymar, para quem não sabe, né? O pai do Neymar é o dono do Monte Azul. E em Sertãozinho, o Sertãozinho lá no Frederico Dalmas, muita chuva, uma tempestade, caiu o mundo em Sertãozinho, teve acidente, cara. Teve torcedor que bateu a cabeça, escorregou na arquibancada, bateu a cabeça, foi para UTI, foi um negócio aconteceu de tudo em Sertãozinho no sábado, inclusive o resultado foi atípico. O Sertãozinho fez 2-0 no Marília e deu um belo passo aí para conquistar o acesso da Série A3 para a Série A2. Em Americana, um primeiro tempo muito morto, um primeiro tempo que não aconteceu nada, cara. O famoso jogo chato entre Rio Branco e Monte Azul. O segundo tempo os 2 times acordaram, né? Os 2 tempos, aí foi aquele lá e cá. O Monte Azul é realmente mais time que o Rio Branco. Aliás, o Monte Azul é o melhor time dessa Série A3. Tem tudo para conquistar o acesso e para ser o campeão, na minha opinião. Minha aposta é o Monte Azul. Mas o Rio Branco deu trabalho. O Rio Branco, né, torcida em cima, é um time muito tradicional, de muita camisa. Teve um gol, na minha opinião, mal anulado, que a bola entrou. O goleiro tirou a bola do Monte Azul, tirou a bola de dentro do gol, né? E o juiz, no final do jogo, inclusive, né, vocês estão vendo aí a imagem não ajuda muito, mas para mim a bola entrou. A polêmica é a bola entrou ou não entrou. Para mim a bola entrou, para mim o goleiro do Monte Azul tira a bola de dentro do gol. Mas o Monte Azul deu um passo muito importante, né? A chance do Rio Branco era esse jogo no Décio Vita. Eu acho que semana que vem, lá em Monte Azul Paulista, o Monte Azul deve vencer de novo e vai conquistar o acesso para a Série A2. Já no outro confronto, é curioso, porque na minha opinião o Marília é muito mais time que o Sertãozinho. Apesar de campanhas muito parecidas, né? O Marília, na minha opinião, é muito mais time que o Sertãozinho. O 2-0 não mostra a real força, o 2-0 que foi o resultado do primeiro jogo, não mostra a real força entre os 2 times.
Foi um jogo muito atípico, muita chuva, gramado horroroso. O jogo ficou parado quase 40 minutos, porque entrou o TI em campo, teve acidente. Enfim, aconteceu tudo errado. O jogo de volta é em Marília, é no Bentão. Eu acho que o Marília tem sim condições de reverter esse resultado. Ainda aposto no MAC, ainda aposto no Tigrão, no Marília, o duelo animal aí, né? O Tigrão contra o Tourão. Mas eu aposto que o Marília, como fez inclusive nas quartas de final, né? Contra o União São João de Araras, que virou o primeiro jogo, saiu perdendo no primeiro jogo e virou no segundo dentro de casa. Acho que o Marília tem totais condições de fazer 3-0 no Sertãozinho. Precisa fazer 3-0 para conquistar o acesso. É difícil, claro, mas acho que o Marília tem sim totais condições, porque acredito que o Marília é sim melhor time que o Sertãozinho. Tá? Então, o jogo será na sexta-feira, né, dia 4, se não me engano, sexta-feira é dia 4, né? Sexta-feira, dia 4. O outro jogo, Monte Azul e Rio Branco, será no domingo, dia 6. Mas a minha aposta é numa final entre Marília e Monte Azul nessa Série A3, tal qual a Série A2, com os dois primeiros colocados da primeira fase chegando à final e conquistando acesso, se consagrando aí os dois campeões da Série A3. Para fechar futebol paulista, vamos para a Série A4? Série A4 que é uma escadinha, né? Série A2 estamos na final, Série A3 na semifinal e Série A4 nas quartas de final. Tivemos aí as partidas de ida das quartas de final. Eu vou até colocar os gols aí depois de eu falar, né? Barbarense venceu o Colorado Caieiras, nenhuma surpresa. Barbarense muito mais time que o Colorado. O Colorado, inclusive, é uma zebra de ter se classificado. A minha aposta era que o Colorado fosse brigar contra o rebaixamento. É a melhor campanha contra a oitava. Barbarense, melhor time do campeonato. Acho que vai vencer fácil lá em Santa Bárbara do Oeste. E o Colorado já fez muito de ter conseguido passar de fase. Parabéns aí para o pessoal de Caieiras, né, que estreando numa divisão nova já conseguiu um bom resultado aí. Em Araçatuba, um duelo que lembra muito a primeira divisão do futebol paulista dos anos 80, o Araçatuba perdeu em casa para o Taquaritinga, 1-0 para o CAT. Mais uma vez com um belo público. A torcida do Araçatuba é maravilhosa, né, cara? Acho que a torcida mais apaixonada no interior, mas é uma torcida muito maltratada, porque de novo o Araçatuba amarelou em casa, cara. O uniforme amarelo que o Araçatuba tem reflete na mentalidade do time, cara. O ano passado foi uma amarelada vergonhosa, esse ano outra amarelada, cara. O que acontece com o Araçatuba, cara? Essa torcida não merece sofrer tanto, né? E aí contra o Taquaritinga, ainda tem uma dúvida se o jogo vai ser no Taquarão ou não, né? A diretoria do Taquaritinga está correndo atrás aí dos laudos, né? Parece que o Taquarão foi fechado pela federação por falta de laudos. Se acontecer realmente isso, é uma falha gravíssima da diretoria do Taquaritinga, né? No momento que o time mais precisa do seu estádio, os caras deixam de pagar os laudos do estádio, né? É uma vergonha, né? O momento que o time mais precisa do estádio, da torcida local, torcida apaixonadíssima, que é a torcida do Taquaritinga, o estádio não está com tudo, devendo tudo e está bloqueado de ser usado pela federação, né? Espero que durante a semana o Taquaritinga consiga pagar suas dívidas aí, os laudos, e liberar o estádio para que o jogo seja no Taquarão. Ficaremos de olho nisso. Aqui na Buras do Barro da Barra Funda, olha, eu pensei ontem à tarde, eu não vou me colar lá, não, cara. São Caetano vai. Todo mundo sabe que eu gosto muito do Nacional, não me declaro torcedor porque eu sou portuguesa e não abro mão, mas gosto muito do Nacional, todo mundo sabe disso, né? Todos os amigos dos Jogos Perdidos também gostam muito do Nacional, né? Todo mundo que apresentar, que passou pela bancada da FATV gosta muito do Nacional. E aí, o Nacional pegou um dos melhores times do campeonato, né? Eu não vou no jogo, o Nacional vai perder, eu vou ficar em casa que eu consigo me concentrar vendo mais jogos em casa e acompanhar mais resultados. Aí vou ver quanto foi o jogo do Nacional 3-0 no São Caetano, cara. Quem explica isso, cara? Jamais ia imaginar que o Nacional ia meter 3-0 no São Caetano e que tá praticamente classificado. Duvido muito, só uma hecatombe foi fazer o São Caetano meter 4-0 no Nacional semana que vem no Anacleto Campanella. O São Caetano é sim melhor time,
é mais bem preparado, mas é aquele famoso jogo ruim, sabe? Provavelmente o time deve ter dado uma caganeira no time aí, ó. O time comeu uma feijoada antes de entrar em campo e tomou de 3-0 do time que é bem inferior. Acontece, né? Futebol é isso, cara. Um dia que o time tá ruim, infelizmente tiveram um dia ruim no dia errado, num dia de mata-mata, num dia que o resultado era muito importante. Agora o segundo jogo complicou para o São Caetano e mais uma vez o poderosíssimo São Caetano, vice-campeão de Libertadores, campeão paulista, vice-brasileiro, vai ter que amargar mais um ano na 4ª divisão do Campeonato Paulista, cara. Lamentável, né? Triste demais ver o São Caetano nessa situação, mas como um grande fã do Nacional, feliz pela gloriosa locomotiva da Barra Funda, o glorioso Nacional. Estaremos aí agora na semifinal, não vou duvidar do Nacional, estarei no Nicolau Alaião, certo? Outro time que merece aí o seu destaque é o Paulista de Jundiaí, né? Começou também um time grande demais para estar na 4ª divisão, campeão de Copa do Brasil, campeão estadual, um time glorioso de muita história, a gente sabe disso. É grande demais para estar na 4ª divisão e que começou o campeonato de maneira arrasadora, né? Várias rodadas invicto, 100% de aproveitamento, mas o time perdeu o gás, muitas contusões, né? Alguns jogadores saíram, e isso se refletiu no meio da primeira fase para o fim da primeira fase, e se reflete também nesse mata-mata contra o Joseense, né? O Joseense chegou a abrir 2-0, estava com as duas mãos na vaga, e o Paulista ainda foi buscar o empate, foi bravo, né? Foi raçudo, foi buscar o empate, mas acho que semana que vem, né, com o mando do Joseense, eu acho que vai complicar as coisas para o Paulista, que é sim um dos destaques do campeonato, pela primeira fase que fez, pela maneira que começou o campeonato, mas vai acabar o campeonato de uma maneira melancólica, na minha opinião, justamente por perder o gás aí e pelas muitas contusões, né? Enfim, não tem como prever esses imprevistos aí de um campeonato longo, né? Os jogadores se machucam, não tem boas reposições, as reposições são caras, a gente sabe que a situação financeira do Paulista não é das melhores, e aí o Fausto, o técnico do Paulista, acabou se vendo numa situação sem elenco, sem jogador para substituir aí quem se machucou, né? É uma pena, acredito que o Joseense deva se classificar contra o Paulista. Minhas apostas: União Barbarense, Taquaritinga, Nacional e Joseense para as semifinais da Série A4, a 4ª divisão estadual, né? União Barbarense e Colorado em Santa Bárbara será no domingo, 10 horas da manhã, mesmo horário não, os outros 3 jogos do sábado. União Barbarense, Taquaritinga e Araçatuba, ainda sem estádio definido, sábado, 3 horas da tarde. No Anacleto Campanella e São Caetano do Sul, 10 horas da manhã, 3 horas da tarde, São Caetano e Nacional da Barra Funda, e o Joseense de São José dos Campos, jogando contra o Paulista de Jundiaí, também sábado, 3 horas da tarde. São os resultados e os próximos jogos aí da 4ª divisão estadual, certo? Saindo a confirmação do Taquarão, a gente posta nas redes sociais da FATV. Fiquem de olho nas redes sociais da FATV, que a gente está sempre atualizando por lá os assuntos da semana e os assuntos que forem pintando aqui, que a gente vai falando no programa, a gente vai pintando aqui, certo? Vamos pro comercialzinho rapidinho? Vamos pro Plim-Plim da Rede Globo, né? Vamos tomar aquela cachaçinha, não? Ou aquele uísque no copo da festa do peão, que é água, tá, gente? Não é uísque, não, cara. Né? Se eu tivesse dinheiro para tomar uísque, cara, eu tava bem melhor, cara. Mas não tenho dinheiro hoje nem para tomar Coca-Cola, imagina. Bom, vamos pro intervalo? O que a gente tem que fazer? Ô Lelê, ô Lalá, espere um pouquinho, vamos faturar, certo? Já dizia aquele famoso apresentador. Daqui a pouco a gente volta. Bom, maravilha, de volta aí com o segundo bloco da FATV, certo? Lembrando as redes sociais da FATV, vamos fazer o nosso jabá, bonitinho, oficial. Faz tempo que eu não faço jabá, né, cara? Primeira coisa, Twitter da FATV, para quem não sabe, é a nossa principal rede social, certo? Onde
a gente mais posta as coisas de onde a gente viraliza as coisas, tem coisa que viralizou aí essa semana. Acesse o Twitter, que não é mais Twitter, né? É X agora. Já dizia a Xuxa, né? Marquei um X no seu coração. Agora é um X, certo? Então, mas para mim é Twitter, eu sou das antigas. Né? Twitter, você sabe o que eu estou falando, certo? Mas oficialmente agora é X, certo? @FATV. Aliás, tudo é @FATV. Aliás, tudo é @FATV. O diretor fica falando aqui, vai vazar a voz dele, nos atrapalha o apresentador, que beleza. Né? Um abraço pro diretor aí, que eu não ignora, cara. Ele tomou ali macaco louco ali de fundo, já tá louco também, cara. Né? Que beleza, cara. Né? Né? Então, @FATV no Twitter, Futebol Alternativo TV oficial no Instagram. Aliás, siga o Instagram, porque depois que a gente foi invadido lá, que a gente perdeu a conta, a gente tinha um Instagram com mais de 30 mil pessoas que derrubaram por torcida que xingou a gente. Né? Siga o Instagram novo da FATV, por favor, para a gente voltar aos tempos de glória. O mesmo vale para o Facebook da FATV, que a torcida do Juventus da Moca derrubou, porque não gosta de crítica. Então, entra no Twitter no Facebook da FATV também, e a newsletter da FATV, onde eu posto os textos lá, a minha opinião desse velho caduco e inquieto que eu sou, minhas opiniões malucas sobre futebol, no Substack, @Futebol Alternativo TV. Esqueci de alguma coisa? Em breve o site da FATV, que entrará no ar, né? Já estou prometendo desde de janeiro, mas já está pronto, só falta ser postado, feito brilhantemente por uma agência de marketing fantástica, certo? Né? E em breve novidades também no canal do YouTube da FATV, monetização, você vai poder ser membro da FATV, estamos organizando tudo isso, né? Porque também a FATV precisa de dinheiro, né, cara? A última divisão fez vaquinha aí recentemente. É difícil, cara. É de você aí de casa, cara. É difícil manter um canal sem remuneração, cara. É difícil, cara. A gente quer fazer conteúdo de qualidade, a gente pagar o chroma key aqui, pagar a luz do estúdio, pagar a câmera, cara. É caro, cara. É caro, cara. O diretor a gente paga em cachaça, que já tá tudo certo, cara. Né? Tem um outro programa que o diretor é bravo em troca de uísque, não é verdade? Né? Fazendo ok, momento fofoca. Né? A gente paga o diretor em cachaça mesmo. Por que o César? Sim. Porque o César odeia futebol, ele não vai ver isso nunca. O César não sabe a diferença da bola pro juiz, cara. Se ele vê o juiz, quem é aquele cara de preto? Ele vai perguntar. Também, é a única pessoa do mundo que odeia Beatles. Então é isso, cara. Então siga as redes sociais porque é caro, cara. E aí você vai poder se tornar membro da FATV, vai poder ajudar a FATV também financeiramente para a gente poder ir gravar jogo, melhorar o nosso conteúdo, pôr uma câmera melhor, pôr uma luz melhor, né? E conteúdo. Eu não quero ser milionário, cara. Eu não quero falar de FATV, de ser rico, não precisa de patrocínio, não precisa de nada disso, cara. Né? Mas é caro, cara. Ajude o Série Z, ajude os Jogos Perdidos, ajude a Última Divisão, compra o livro do Fernando, que o Fernando lançou agora, cara. Né? Tem tantos projetos aí legal, cara. Separa os 10 reais que você vai comprar de cerveja e ajude o futebol alternativo, não é verdade, cara? Ao invés de tomar 2 cervejas, toma uma e os outros 10 reais você ajuda o futebol alternativo, certo? Bom, é isso. Temos mais 10 minutos de programa só, cara. Vamos falar dos campeões pelo Brasil? É isso, cara. Final de semana de muitos campeões pelo Brasil, alguns campeões alternativos, algumas zebras, cara, alguns resultados muito legais, alguns resultados que, né, alguns campeonatos foram meio mala, não teve zebra nenhuma, o Paulistão mesmo, cara, foi uma chatice esse ano, né, cara? Nenhum time alternativo na semifinal, cara, os 4 grandes jogando, nem a Portuguesa passou de fase, vou ser clubista aqui, né, cara? Pelo menos não fomos rebaixados, cara. Já é alguma coisa, cara. Bom, vamos falar rapidinho estado por estado, cara. Ontem, no Acre, final do campeonato acreano, o Independência campeão acreano, sensacional, venceu o Galvez, bicampeão Independência, venceu o Galvez por 2-1. Independência que já está se consolidando ali como uma nova força do futebol acreano, né? O Maitá chegou ali, não tem um time fixo no Acre ainda como principal força, foi por muito tempo o Rio Branco deu aquela caída agora, o Maitá pintou, aí Galvez, agora parece que o Independência firmou como campeão, firmou como
principal força do Acre, bicampeão estadual, parabéns ao Independência, certo? O Amapá ainda é o campeonato que começa mais tarde no Brasil, né, cara? Então ainda está na fase classificatória, está na primeira fase do campeonato amapaense. No Amazonas, tivemos também nesse final de semana, final do segundo turno, o Nacional foi campeão do segundo turno do campeonato amazonense, e a final da próxima semana, o Amazonas pega o Nacional de Manaus na final do campeonato amazonense. Amazonas que caiu para o Parintins, né, no segundo turno, Amazonas campeão do primeiro turno, contra o Nacional campeão do segundo turno, certo? O Campeonato Paraense está nas quartas de final, Rondônia e Roraima estão ainda da primeira fase, certo? O Tocantinense está na fase semifinal, são os campeonatos da região norte. Então o único campeão por enquanto da região norte que já saiu é o Independência, lá no Acre, Independência de Rio Branco, repetindo aí, parabéns ao Independência, certo? No Nordeste, falar rapidinho aqui todos os campeões que já saíram. O CRB foi campeão alagoano, ok? Na Bahia, não interessa muito pra gente, né? Porque é time grande, mas o Bahia foi campeão. O Ceará também, no Ceará, não interessa muito pra gente, né? Venceu o Fortaleza na final, o Bahia venceu o Vitória, o jogo que deu pancadaria, que o bicho pegou, que foi horroroso, né? No Maranhão, a primeira fase dá para terminar agora, se não me engano termina na semana que vem. Tivemos a definição dos rebaixados no Maranhão. O Viana foi rebaixado esse final de semana, e a gente torce ainda para que o Tum-Tum se salve, hein, cara? Tum-Tum bateu, grande Tum-Tum. Oi, Tum-Tum bate coração, né? O grande time que a gente gosta muito, o Tum-Tum que está brigando para não cair no Campeonato Maranhense. A gente fica na torcida aí pelo Tum-Tum, certo? Na Paraíba, Souza e Botafogo fazem a final, certo? Sport e Retro fazem a final do Pernambucano. No próximo dia 2 de abril é a final. Dia 2 de abril, terça-feira? Quarta-feira, dia 2 de abril, Sport e Retro, primeiro jogo 2-2, se eu não me engano, ou 3-2 Sport, agora eu não lembro. No Piauí, aí a notícia é boa, hein, cara? O Enxuga Rato foi campeão estadual, cara. Maravilhoso, cara. Uma das melhores notícias do final de semana. O Piauí Esporte Clube, time que a gente destacou no canal da FATV, vale comentar. Destacamos que o Piauí seria um dos destaques dos estaduais de 2025, e isso se confirmou. O Enxuga Rato, se eu não me engano, 40 anos depois, eu vou até conferir aqui, desde os anos 80 o Piauí não era campeão estadual, cara. Deixa eu ver, Piauí campeão estadual. Vou digitar ao vivo no Google aqui, certo? Ó, o sexto estadual da história do Piauí, quebra tabu de 40 anos, fez-se o Fluminense e é campeão piauiense, ou seja, 40 anos depois, desde 1985, se eu sou bom de matemática, o Piauí não conquistava um campeonato estadual e conquistou agora em 2025, e me deixa muito feliz, cara, porque é um dos times mais simpáticos do país e com um dos maiores mascotes da história do futebol brasileiro, que é um rato com uma toalha se enxugando, cara. O Enxuga Rato, campeão piauiense 2025, certo? No Rio Grande do Norte, nenhuma surpresa, cara. O Rio Grande do Norte é a Escócia do futebol brasileiro. Na Escócia, todo ano a final é a mesma, é Celtic e Rangers. E no Rio Grande do Norte, todo ano a final é a mesma, mais um ano de ABC e América. E o América foi o campeão potiguar de 2025. O Rio Grande do Norte, que na minha modesta opinião, quero promover um debate sobre isso um dia. O pior futebol do Nordeste é o do futebol potiguar hoje, infelizmente, cara. O futebol potiguar que já foi muito forte, hoje em dia tem o pior futebol da região. É triste demais acompanhar o futebol potiguar do jeito que está, cara. Mas o América foi campeão estadual aí, vencendo o ABC na final, no último dia 29. No Sergipe, o Confiança venceu o Itabaiana, né? Confiança campeão estadual mais uma vez aí. A gente torcia para o Itabaiana para ter uma zebra aí, um time do interior sendo campeão estadual, mas não deu. E o Confiança acabou se consagrando campeão estadual. Parabéns ao Confiança, certo? Esses são os campeões do Nordeste. No Centro-Oeste, o Gama foi campeão estadual, vencendo o Capital na final. O Gama também há muito tempo, se não me engano, 14 anos
sem conquistar o Campeonato Candango. Deixa eu conferir aqui no Google. É o campeão nos pênaltis. Quanto tempo o Gama não era campeão? Conquistou seu 14º título. Peraí, já vou ver já quanto tempo o Gama não é campeão no Rio Grande do Norte, no Distrito Federal. Vamos ver. Nos pênaltis, o Gama é campeão do Candangão 2025. 38 mil torcedores na final. Olha que legal, cara. 14º título estadual, é o maior campeão candango da história. Ok, mas aí a informação que eu quero dar aqui não tem de quanto tempo que o Gama não é campeão estadual. Eu acho que não tem. Mas eu sei que faz no mínimo uns 10 anos aí que o Gama não é campeão do Campeonato Candango. Venceu o Capital na final. Não tinha visto isso, essa informação. 38 mil pessoas na final do Campeonato Candango. É muito legal. Parabéns aí ao público do Distrito Federal. Parabéns à torcida do Gama, campeã candanga de 2025, certo? Em Goiás, a final está acontecendo agora, nesse momento que a gente está gravando o programa, né? Porque o programa é gravado, porque eu só estou gravando o programa de domingo, eu exibi na segunda, mas estou gravando no domingo. Vila Nova e Anápolis fazem a final do Goianão. Vou conferir aqui quanto está a final em tempo real, vamos ver. Anápolis e Vila Nova. Vamos ver quanto está o jogo. Lembrando que o Anápolis venceu o primeiro jogo por 2-0. 0-0 por enquanto, com 38 do segundo tempo, é isso? Falta meia hora para acabar o jogo. Um pouquinho menos de meia hora para acabar o jogo. O Anápolis está segurando o Vila Nova. Poderemos ter o Anápolis campeão estadual, hein? Acho que eu já vou cravar aqui. Vou correr esse risco de cravar que o Anápolis é campeão goiano. Antes mesmo de falar, aí, do jeito que eu sou azarado, é capaz do Vila Nova fazer 3 gols em 10 minutos. Melhor não falar, né, cara? Mas a final entre Anápolis e Vila Nova, nesse momento que estamos gravando, 0-0 ainda, sendo que o Anápolis venceu o primeiro jogo por 2-0. Certo? No Mato Grosso do Sul, Operário e Ivinhema fazem a final. Jogo de ida hoje também, no domingo. E no Mato Grosso, deixei o Mato Grosso para o final, porque a melhor notícia do final de semana é o Gigante Roxo. Melhor até que o Piauí. Eu fiquei muito feliz com o título do Piauí, mas o Gigante Roxo, o Primavera, da cidade de Primavera do Leste, com apenas 3 anos de time, cara. 3 anos de fundação, time novo, recém-fundado, venceu o Cuiabá e impediu o pentacampeonato do Cuiabá. Cuiabá, hoje, obviamente, principal time do estado, no Mato Grosso, time de Série A do Brasileirão, recém-rebaixado do Brasileirão. O Primavera foi lá e ganhou do Cuiabá na final, cara. Muito legal. A gente gosta muito da zebra, cara. A gente torce pela zebra e a gente ficou muito feliz pelo título do Gigante Roxo. O Primavera, de Primavera do Leste, a cidade? Acho que Primavera do Leste. Oi? Que Pedra Preta, não tem nada de Pedra Preta. Campeão do campeonato Mato Grossense. Aliás, o presidente do Cuiabá jogou a famosa M no ventilador, na coletiva, falando que é o pior dia da história do Cuiabá, falando que é uma vergonha perder para um time muito inferior, inclusive desmerecendo o Primavera, cara. Achei uma declaração lamentável do presidente do Cuiabá. Falou que é pior perder para um time desse, é pior do que ser rebaixado. Até o cachorro tinha que morder a bunda do presidente do Cuiabá por essa declaração, falando que foi a pior dia da história do Cuiabá, que é uma vergonha perder para um time muito inferior, que vai fazer uma revolução no Cuiabá. E aí agora o penta do Cuiabá foi interrompido, né? Com o Primavera vencendo nos pênaltis. O Cuiabá tinha vencido o primeiro jogo com o mando do Primavera, e o Primavera, dentro da Arena Cuiabá, foi lá e venceu, conquistando o título de campeão mato-grossense. Parabéns à Primavera. Fico muito feliz aí. Como disse, gostamos muito da zebra nesse programa, certo? Rapidinho, Espírito Santo, Porto Vitória e Rio Branco fazem a final, certo? E aí, Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro não interessa pra gente, né? Atlético Mineiro, Corinthians e Flamengo. Só interessa o Corinthians de Alagoas e o Corinthians do Rio Grande do Norte, né? O Flamengo do Piauí é o que interessa, o Flamengo de Guarulhos, e o Atlético Mineiro do Paraná, que a gente descobriu, tem o Atlético Mineiro no Paraná. Imagina, né? Como que é o Atlético Mineiro do Paraná? Me explica aí, mais tempo. Né? O que interessa pra gente é Espírito Santo da região sudeste, Porto Vitória e Rio Branco fazem a final do Campeonato Capixaba.
Na região sul, Rio Grande do Sul e Santa Catarina não interessa pra gente. O Inter foi campeão gaúcho, o Avaí foi campeão catarinense, sem zebras nenhuma. E no Paraná, aí no Paraná eu abro aquele sorrisão, né? 2 times do interior chegaram na final do Campeonato Paranaense, cara. O Operário de Ponta Grossa, campeão estadual, vencendo o Maringá. Maringá do nosso amigo Jorge Castilho, que mais uma vez amarelou, né, cara? É o quarto vice-campeonato do Maringá no Campeonato Paranaense, cara. O Maringá já pode se juntar ao Zumbi e já pode se juntar ao Olaria como os times mais azarados do país, né, cara? O Olaria que 4 anos seguidos que bate na trave para conquistar o acesso no Rio de Janeiro. O Zumbi, 6 vice-campeonatos seguidos, né? E o Maringá chega, mas está faltando quebrar a virgindade, sabe? Para não falar o termo chulo aqui, aquele termo que você sabe qual que é, né? Está faltando quebrar o famoso K, você sabe o que é, né, cara? O time esse ano eliminou Curitiba e Atlético, cara. Eliminou os 2 gigantes do estado. E chegou com toda a pompa na final para perder nos pênaltis o título para o Operário de Ponta Grossa. A gente vai, inclusive, encerrar o programa aí com os melhores momentos, e a final do Paraná, parabéns ao Operário, né? O título justo, foi o melhor time do campeonato, o melhor time da primeira fase. O Operário tem sim o melhor elenco do futebol paranaense, né? Melhor do que Curitiba e melhor que Atlético, na minha opinião. Um time muito bom, um time olho para o Operário no Campeonato Brasileiro, inclusive. Né? E o Paranaense, que é o campeonato mais difícil do país, na minha opinião, cara. Depois de São Paulo, obviamente, né, cara? São Paulo é outro patamar. O segundo estadual do país, hoje, na minha opinião, é o Paranaense, cara. Né? Porque tem Curitiba e Atlético, que são 2 gigantes. Você tem o Paraná, que tem muita tradição, apesar da fase ruim ter sido rebaixado esse ano. Né? O Paraná tem muita camisa. Aí você tem Londrina e Operário, cara. 2 times de Série B, Série C, sempre ali brigando, sempre dando trabalho, 2 times de muita tradição. Aí você tem o Maringá que, faz 4 anos seguidos que chega na final, cara. Né? Resultados incríveis, ganhou do Flamengo na Copa do Brasil, está na 3ª fase da Copa do Brasil de novo. Mas parabéns ao Jorge Castilho, cara. Gosto muito do Jorge, o trabalho dele é espetacular, longe de mim querer lacrar aqui, mas só não consegue trabalhos melhores e vai para time grande porque é negro, a gente sabe disso. Infelizmente, o racismo no futebol ainda é muito grande, cara. Né? Não quero lacrar aqui, não quero entrar nesse assunto que é polêmico, mas é a minha opinião, cara. O Jorge só não teve chance maior no futebol ainda por questões, né? Deixa pra lá. E aí tem Cianorte que todo ano vai bem na Série D, cara. Cascavel também, time muito bem administrado. Tem o Andraus, time com muito dinheiro, cara. Né? Tem o Aruco, que estava até outro dia também com investimento japonês. O Campeonato Paranaense é muito difícil, cara. E tem 2 times do interior chegando na final do Campeonato Paranaense, representa muito e mostra como a força do futebol do interior tem que ser respeitada, cara. Né? A gente está numa época de falar de técnico novo de seleção brasileira, vamos contratar técnico de estrangeiro, vai vir técnico de outro país. Não adianta pensar no topo da pirâmide se você não arrumar a base, cara. Vamos olhar de novo para dentro do futebol brasileiro, cara. Os estaduais estão acabando, cara. Mais de 100 times vão ficar sem calendário, cara. Isso dá mais de 3 mil jogadores desempregados, cara. Não pode acontecer isso. Você imagina você, meu amigo, se a sua empresa que você trabalha aí em casa funcionasse só 3 meses do ano, cara. Você ia ficar outros 9 meses do ano sem emprego. Você acha que é certo isso com um jogador de futebol do interior, cara? Que tem que ir para outro tipo de emprego, largar o próprio sonho de ser profissional. Enfim, cara. A gente não vai conseguir arrumar a seleção brasileira se a gente não arrumar dentro da nossa casa, cara. Não adianta o restaurante ter a cozinha, ter o salão limpo, se a cozinha está cheia de rato e barata. Esse é o recado que eu deixo para terminar o programa de hoje. Vamos encerrar o programa com os melhores momentos de Operário em Maringá. Eu ainda estou me adaptando, cara, porque estou acostumado a fazer 2 horas e meia de programa na UTV, né, cara? E agora a gente tem um tempo mais reduzido aqui. A gente não vai fazer um programa longo e falando um monte de besteira aqui. Eu já falo besteira naturalmente, adoro falar, cara, né? Então, vou ainda pegando o ritmo. Hoje ainda é um programa é uma volta. Eu estou
Estou destreinado também, né, cara? Vai fazer o quê? Mais de 6 meses que eu não faço um programa inteiro. Mas eu agradeço aí aos amigos. Primeiro, agradecer aos amigos que me ajudaram nesse período difícil. Quem sabe, cara, né? Não preciso citar nomes aqui, mas inclusive o diretor desse programa é um cara que eu vou agradecer eternamente, né, nessa fase. Os amigos que pediram para a FATV não sair do ar também, né, cara? Que até hoje eu recebo muito recado de amigo. Pô, volta com o programa, nem que seja do celular, volta de algum jeito, cara, né? Estamos de volta, estamos se recuperando, se readequando, colocando a cabeça no lugar, colocando a vida em ordem, e a FATV vai voltar. A FATV já está de volta, certo? Uma rodada de suco para a galera, e até semana que vem. Até semana que vem, tchau. E eu perdi o ritmo. Tchau. Uma rodada de suco no copo do Pedro Barretos. Tchau.